Olá, vamos dar continuidade encaminhando para o fechamento da nossa disciplina Gestão de Operações e Logísticas 2, falando um pouco sobre a unidade 4 da nossa apostila, Gestão de Operações e Logística, tá? Justamente o capítulo que leva o nome da disciplina. Primeiro, vamos falar um pouco sobre planejamento e gestão da rede de operações e serviços, tá? A gente tem que ter uma visão sistêmica aqui de uma forma muito geral. Então, vamos colocar da seguinte forma: uma rede pode ser entendida como um encontro ou interação entre os interesses do cliente, a organização dos serviços e do pessoal da linha de frente, ou seja, aqueles que estão envolvidos diretamente no atendimento ao público, ao cidadão. Não é? Organizações de serviços sem fins lucrativos, mesmo trabalhando com orçamentos limitados, vão procurar focar suas atividades na eficácia. Para controlar a prestação do serviço, os gerentes tendem a impor regras e procedimentos ao pessoal da linha de frente, limitando assim sua autonomia e seu arbítrio ao servir o cidadão. O pessoal da linha de frente, por sua vez, deseja controlar o comportamento do cliente para tornar seu próprio trabalho mais gerenciável e menos estressante. Ao mesmo tempo, o cliente, o usuário, tenta controlar o encontro do serviço para obter maior benefício para ele ou dele, não é? Idealmente, as três partes ganham muito ao trabalharem juntas para criar um encontro de serviços e benefícios comuns. Uma das questões mais importantes a decidir é terceirizar os serviços e focar somente nas operações ou manter a gestão de toda a rede. Diante de um conjunto de atividades existentes para entregar o pacote de valor ao cliente, a empresa precisa decidir estrategicamente quais as que valem a pena fazer dentro de sua área e o que delegar a terceiros. E, numa visão mais realista da gestão da cadeia de suprimentos, que é um conceito que evolui a partir da logística. Porém, dentro de uma visão sistêmica, todos os membros dessa cadeia são parceiros, desde o fornecedor até a empresa que entrega o produto ao cliente final e presta os serviços de pós-venda, por exemplo. Costuma-se chamar de terceirização de serviços quando as atividades que não têm semelhança com a atividade fim da empresa, como exames admissionais, serviços de limpeza, vigilância, são desempenhados por empresas ou profissionais externos. Assim, as decisões de comprar ou fazer levar a uma maior ou menor integração vertical, dependendo do nível de envolvimento e da abrangência de sua cadeia. Fornecedor de primeiro nível, fornecedores de segundo nível e por aí vai. Dentro da abordagem enxuta, os cargos estão sendo definidos de forma cada vez mais horizontal. Um exemplo disso é a figura dos gerentes de fluxo de valor. Nessa metodologia, cada um é responsável por cuidar de uma determinada família de produtos, desde a produção da matéria-prima até o varejo e a retirada do produto do mercado. Adaptando isso, adaptando esses procedimentos para o setor de serviços, podemos entender como um fluxo de valor determina atividades padrões, como, por exemplo, um cozinheiro ser responsável por pratos com peixes, desde a compra dos ingredientes até servir o cliente na mesa. Outro pelas refeições de carne e assim por diante. No laboratório de análises clínicas, uma pessoa é a gerente do fluxo de exames de sangue, a outra dos exames de ultrassom, cabendo a cada uma delas administrar desde o agendamento destes exames, até a entrega
final deles pronto com seus diagnósticos. Vamos falar um pouquinho sobre os serviços de valor agregado. A noção de serviço de valor agregado é bem diferente dos conceitos de serviço básico ao cliente e de atendimento de pedido perfeito. Os serviços de valor agregado resultam de atividades exclusivas ou específicas que as empresas podem realizar em um conjunto para aumentar a eficácia e a sua eficiência, né? Os serviços com valor agregado fortalecem acordos entre empresas. Exemplificar serviço de valor agregado é tarefa fácil, porém, não se deve generalizá-los, pois são específicos para cada cliente. Existe uma nítida distinção entre serviço básico, serviço com defeito zero e serviço valor agregado. Serviço básico é o programa de serviço ao cliente na qual uma empresa baseia suas relações comerciais básicas. Todos os clientes são tratados da mesma forma, num nível definido para criar e manter lealdade do cliente. Já o serviço com defeito zero resulta da execução perfeita de um pedido, pois exige um nível máximo de disponibilidade logística, de desempenho operacional e de confiabilidade. Por sua vez, os serviços de valor agregado representam uma alternativa ao comprometimento de zero defeito, a fim de alcançar lealdade do cliente. Serviços focados nos clientes. Serviços de valor agregado focado no cliente proporcionam aos compradores e vendedores maneiras alternativas de distribuir produtos por meio de especialistas. Esse atendimento consiste em processar pedidos de clientes para fabricantes, integrar diretamente nas lojas ou em domicílios e fornecer acompanhamento com o detalhamento necessário para manter os estoques nas gôndolas das lojas de varejo. Esse serviço de valor agregado especializado pode ser utilizado de maneira efetiva para dar apoio durante a introdução de um novo produto no mercado, bem como para distribuições sazonais em mercados locais. Serviços focados na promoção. Serviços com valor agregado focados na promoção incluem a montagem de módulos de exposição exclusivos dos pontos de vendas, em conjuntos com ampla variedade de outros serviços, com o objetivo de estimular as vendas. As exposições no ponto de venda podem conter vários produtos de fornecedores diferentes, combinados com a unidade de exposição projetada para ser da loja de varejo especial. Em certos casos, os serviços orientados para a promoção podem incluir apresentações especiais para demonstrações de produtos no interior de lojas de promoção e por meio de mala direta. Diversos serviços orientados para a promoção incluem apoio logístico para a propaganda no ponto de venda e materiais de promoção. Em muitos casos, amostras grátis, brindes incluídos em um serviço promocional, tá? São planejados e expedidos por especialistas. Um exemplo bem fácil, bem básico disso é o que a gente vê às vezes em supermercados, né? Você tem lá gôndolas promovendo determinada marca de café, por exemplo. Outra promovendo um novo tipo de leite saborizado, sucos, né? Distribuindo amostra grátis para as pessoas degustarem, esse tipo de coisa que se refere a esse tópico aqui, tá? Já os serviços focados na manufatura. Serviços de valor agregado focados na manufatura incluem separação e entrega de produtos para dar apoio à produção. Como as instalações físicas e a operação de montagem são específicas para cada cliente, a entrega e a apresentação de materiais e componentes recebidos devem, idealmente, ser customizadas. Uma empresa de armazenagem recebe um detergente popular de consumo
em até 6 tipos de embalagens diferentes para entender as exigências comerciais e promocionais alternativas. Em outro caso, estojos cirúrgicos são montados para satisfazer as necessidades específicas de médicos. Nesses exemplos, eles conseguem reduzir o risco, adiantando a finalização do produto até que seja recebido os pedidos. Os serviços focados no tempo. Serviço de valor agregado focado no tempo inclui a atualização de especialistas, né, a utilização de especialistas para separar, combinar e sequenciar as mercadorias antes da entrega. É o famoso just in time, não é, que a gente conhece. Por este método, os fornecedores fazem entregas diárias no depósito localizado nas adjacências de uma montadora, por exemplo, né? O depósito separa vários componentes dos fornecedores em quantidades exatas, que são sequenciadas para a entrega na linha de montagem, quando e onde necessário. O objetivo é reduzir o manuseio e a inspeção. A característica básica de serviço focado no tempo é que eles eliminam o trabalho desnecessário e viabilizam máxima rapidez no serviço. Por sua vez, serviço básico. Além das formas exclusivas ou customizadas dos serviços de valor agregado, que a gente acabou de ver, né? Pode ser utilizado também como especialistas na execução rotineira de todo o programa de serviço básico ao cliente da empresa, ou em parte dele. Esses especialistas oferecem ampla variedade de serviços para dar suporte a qualquer uma ou a todas as necessidades logísticas. Embora grande número de empresas execute serviços de transporte e armazenamento, a lista de serviços exclusivos adicionais, como gerenciamento de estoques, processamento de pedidos, de faturamento, manuseio de devolução de mercadoria, cobre todas as operações logísticas possíveis na cadeia de suprimentos. Várias empresas oferecem pacotes de serviços abrangentes que proporcionam aos embarcadores diversas modalidades de serviços completos. A terceirização dos serviços. Tradicionalmente, as decisões de comprar ou fazer eram determinadas principalmente sob a ótica de custos, mas a partir dos anos de 1990, além dos custos, deveriam ser avaliadas as competências centrais, ficando a empresa focada nessa última, centrar suas atividades em gerar valor para o cliente, naquelas que geram a diferenciação para a concorrência e utilizar muitas vezes as habilidades que a empresa tem para expandir o negócio. Um exemplo claro são os inúmeros centros de distribuição que têm surgido. Empresas que já nem focam em produzir, mas sim investem numa forma de entregar cada vez mais rápido e estar em pontos cada vez mais próximos dos clientes consumidores. No Brasil, a terceirização teve seu auge na crise de 1980, quando a população mundial cresceu exponencialmente e muitos indivíduos tornaram-se economicamente ativos. Porém, na década de 1990, a terceirização teve a rejeição dos sindicatos e teve também que se adaptar aos processos de gestão. Os primeiros setores a serem terceirizados foram a administração de mão de obra, a administração de restaurantes, do asseio e da conservação, da manutenção predial e dos serviços de segurança e vigilância. As vantagens da terceirização são evidentes por forçar a empresa a mudar sua estrutura, cultura e sistema, motivando o corpo funcional a focar em resultados. Outros benefícios incluem a empresa voltar-se totalmente para a sua atividade principal, otimizando os recursos, desenvolvendo práticas precisas para atingir as metas
E com isso, não se preocupar com as funções distintas secundárias, facilitando a tomada de decisões e assim ser mais ágil e competitiva no mercado. Vamos falar um pouco sobre gestão de filas. Uma fila, por definição, né? Uma fila é uma linha de clientes esperando quando necessitam de serviços. Contudo, a fila não necessita ser uma linha física de pessoas na frente de um servidor ou de um atendente. Ela pode ser formada por estudantes sentados em frente de terminais de computador espalhados pelo campus de uma universidade, ou por pessoas sendo colocadas em espera por um sistema de telefonia. Tá? Tipicamente, os servidores são considerados como estações individuais, pelos quais os clientes recebem o serviço. O estereótipo da fila, pessoas esperando por um serviço em uma linha formal, é visto nos caixas de supermercado, nos caixas de banco e ainda que os sistemas de fila ocorram nas mais variadas formas. Em suma, em qualquer sistema de serviço, uma fila se forma quando a demanda excede a capacidade existente do servidor. Isso ocorre quando os servidores estão ocupados que os clientes que chegam não podem ser atendidos de imediato, né? Receber o serviço imediatamente. Tal situação pode acontecer em qualquer sistema no qual as chegadas ocorrem em tempos variados e os tempos de atendimento também variam. Em serviços, comumente se utiliza o termo filas para se referir ao que na manufatura é tratado como estoques. A diferença é que ao invés de produtos temos pessoas. E sabemos que ninguém gosta de enfrentar filas. É um desperdício de tempo, sinônimo de espera e de administrações falhas. Então, como conseguimos gerenciar filas para evitar esse desperdício de tempo? Como reduzir o tempo de espera em ligações em bancos ou em atendimentos em caixas de supermercados, por exemplo? Interligando produtos e serviços, podemos perceber que um também depende do outro, ou dependerá do outro. Por exemplo, uma fila de pessoas pode ser gerada porque faltam envelopes de depósitos nos terminais do banco. O trânsito fica caótico quando acontece um acidente numa via de mão única e é necessário aguardar um trabalho de perícia. No primeiro caso, percebemos que, mesmo quando está sendo prestado o serviço, há a necessidade de ter estoques os itens de consumo, as matérias-primas, os insumos, os suprimentos. É função dos setores de logística e de compras equilibrar a quantidade a ser pedida, para que o custo do estoque não se torne oneroso e também para que não falte. É importante o bom relacionamento com o fornecedor para manter essas entregas niveladas em termos de quantidade e tempo. Para determinar essas quantidades, assim como para calcular o lote econômico e o estoque de segurança, é importante conhecer o consumo, ou seja, ter uma previsão de demanda, um histórico registrado. Quantos atendimentos foram feitos por dia? Qual foi o produto mais vendido? Qual o perfil das pessoas que frequentam o local? Elas se mostram satisfeitas? Deram sugestões? Reclamaram? Houve momentos de filas? Uma forma de controlar as filas é através de reservas. É preciso que o cliente avise com antecedência quando utilizará o serviço para que a empresa prestadora se organize e planeje estar disponível para este serviço. Né? Dentre algumas alternativas de filas, há o sistema de senhas, no qual o cliente que chega primeiro é atendido primeiro. É o que a gente chama na administração de primeiro que entra, primeiro que sai, sistema PEPS. Né?
E também pode existir organização, né, em filas, sistemas de filas únicas, tal, com aquelas faixas no chão, demarcadas no chão, não é? Essa segunda opção está presente em filas de bancos e aeroportos. Neste último caso, também é comum percebermos delimitação por cordões ou balizas. E também pode ter filas múltiplas, como em pedágios. Muitas vezes, uma fila única assusta pela sua extensão. Assim, colocar mais atendentes e dividir as filas menores diminui a impressão de espera. A área do conhecimento chamada de teoria das filas busca tomar decisões baseadas em algumas medidas de desempenho. Tempo médio que cada cliente fica na fila, o tamanho da fila, o tempo médio de atendimento, o tempo de ociosidade no sistema, a utilização média dos recursos e o número máximo de pessoas na fila, para que a gente possa determinar o espaço físico para comportar essas pessoas, né? Uma alternativa válida é utilizar softwares de simulação, dentre eles o Service Model e o Arena, que são os dois mais utilizados. Assim, é possível planejar os indicadores apresentados para os servidores, estacionamento de shoppings, de shows e por aí vai. Há pessoas que identificam filas como sendo um sinal bom para que as pessoas que ali frequentam, né, tenham aquela impressão de que se tem fila é porque é bom, não é? É a velha história do brasileiro que adora fila. Outros já preferem evitar os horários de pico e, consequentemente, as filas. O importante é achar um equilíbrio entre o serviço ao cliente e a utilização de recursos. Devemos sempre nos posicionar sob o ângulo do consumidor, tentar entender suas expectativas, percepções e angústias em relação à fila. Mas precisamos lembrar-nos de avaliar nossas limitações e capacidades, para não prometermos ao cliente algo que não seja possível de ser cumprido. Em se tratando de gestão da capacidade da demanda, você sabe o que é uma demanda e capacidade? Para tomar decisões bem-sucedidas, primeiro é necessário entender esses conceitos, para depois definir como gerenciar a demanda e a capacidade de forma sincronizada. Mas o que seria então demanda? Demanda está relacionada com a procura, a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado durante um determinado tempo, né? Para um cliente comprar algo, seja um produto ou serviço, alguns fatores irão influenciá-lo. O atendimento é adequado? O preço está de acordo com o que está sendo oferecido? Estou disposto a pagar por isso? Tenho condições de pagar? Quais são as outras opções que eu posso ter em relação à concorrência, outros produtos que possam substituir esse produto que eu estou pretendendo comprar? Como a demanda é um desejo ou a necessidade apoiados pela capacidade e intenção de compra, somente irá ocorrer se o consumidor tiver condições financeiras e o desejo de satisfazer essas necessidades. Sabia que a demanda também influencia na oferta? Basta lembrar-se das promoções. Quando há muita oferta, os clientes não estão comprando, os produtos ficam sobrando nas lojas. Será que as promoções surgem porque as vendas não estão atingindo as metas? Às vezes, também há muita procura e pouca oferta. Poucas empresas que fazem ou disponibilizam aquele serviço. Percebemos esse caso quando é o cliente que corre atrás do serviço. Acontece quando vamos marcar uma consulta com um médico importante, por exemplo. Como a gente faz para nivelar a demanda? Se todos os clientes aparecerem ao mesmo tempo, a primeira pergunta que se faz é:
Por que isso acontece? Isso não ocorre devido aos desejos dos clientes, mas às práticas operacionais do provedor do serviço. Lembre-se de que o nosso foco é o serviço público. Por exemplo, num grande laboratório de exames de saúde, são colhidas todas as amostras de sangue às 7 da manhã, para serem analisadas em grandes lotes ao final do dia. Isso ocorre porque os líderes acreditam que, com as grandes centrífugas, são capazes de conter centenas de amostras de sangue para minimizar os custos por análise, né? Por outro lado, durante o resto do dia, o laboratório de coletas permanece vazio. Temos que entender o quanto o cliente está pedindo para sabermos se temos como atendê-lo ou não. Quantas refeições podemos fazer por dia? E quantas serão pedidas? E no setor público, quanto tempo leva para atender cada cliente? Há um registro de quantas pessoas são atendidas por mês e por dia? Há filas em quais horários e em quais dias? Se há fila, porque a demanda está maior do que a capacidade. Ou então, se há folga, é porque estamos ociosos com capacidade sobrando. Enfim, mesmo que seja difícil mensurar a capacidade e a demanda em serviços, precisamos começar a observar esses fatores e gerar um histórico em relação aos atendimentos. Uma boa forma é quando se utiliza senhas numeradas, pois no final do dia sabemos quantas pessoas foram atendidas durante aquele expediente. Se o gestor percebe que precisa de um funcionário adicional, leva um tempo, desde perceber essa necessidade até fazer seu recrutamento e treinamento. Assim, muitas vezes até percebemos que não estamos tendo capacidade. Há um tempo até que seja provida a solução efetiva, né? Por isso, né, que é importante que as pessoas conheçam a demanda, para que a gente consiga planejar e se organizar, analisando se vale a pena investirmos em funcionário e se o atendimento é constante ao longo do ano ou se há momentos de pico. Caso tenha momentos de pico, o que fazer com o funcionário nos momentos com pouco atendimento, fora do pico? É preciso que as pessoas sejam cada vez mais multifuncionais, para que se adaptem rápido às mudanças e também sejam capazes de assumir diversos tipos de tarefas. Para uma boa gestão da capacidade e da demanda, que é importante conhecermos os gargalos, para podermos adotar medidas como programação de turnos de trabalho, utilização de trabalhadores multifuncionais, utilização de horas extras, contratação de servidores temporários, compartilhar servidores com outros setores, aumento no horário de funcionamento e por aí vai. A estimativa de demanda muitas vezes é baseada numa previsão, ou então no histórico de meses anteriores e na tendência da economia. O mundo está em crise? As pessoas estão consumindo mais ou menos? Qual o setor que está analisando e provendo as quantidades de atendimentos e tarefas que serão realizadas diariamente? A previsão é um dos assuntos mais controversos dentro da organização e que mais geram polêmica entre os setores. Existe uma frequente confusão entre metas e previsões. Previsões são uma estimativa de quantidades a serem pedidas pelos clientes, enquanto que as metas são a quantidade ideal que o cliente deveria pedir para que a organização tenha lucro. No primeiro caso, é o real, enquanto que as metas são o ideal. Percebem? A definição de uma previsão
de demanda do serviço é essencial para o planejamento de novos empreendimentos, assim como o planejamento de horário, diário e até das atividades de longo prazo no sistema de serviço. Uma vez que algum tempo de espera seja inevitável em sistemas de serviço, é preciso ter a habilidade de predizer a experiência de espera dos clientes sobre várias condições, seja através de dados históricos ou outras informações que auxiliarão a minimizar o impacto da espera. E se tratando de gestão da qualidade de demanda, né, a gente tem aí basicamente dois tipos, né, de técnica de previsão: as quantitativas e as qualitativas. As quantitativas são as medidas móveis, suavizamento exponencial, projeção de tendência, regressão simples, regressão múltipla, decomposição, não é? Já as qualitativas, a gente utiliza o método Delphi, júri de executivos, força de vendas, pesquisa de mercado, analogia histórica, tá? Enfim, são técnicas distintas, cada uma que parte de um princípio, um grupo delas é quantitativos, baseado em dados estatísticos, né? O outro já mais qualitativo. Ambas são utilizadas de forma isolada ou em conjunto, tá? Normalmente em conjunto. Uma técnica auxilia a outra, na formação da decisão do gestor. Os métodos qualitativos incorporam mais fatores de julgamento e intuição, em geral mais subjetivos, nas análises dos dados disponíveis. Opiniões de especialistas, experiência e julgamentos individuais e outros fatores são quantificáveis que são considerados. São especialmente úteis quando se espera que esses fatores mais subjetivos possam ter mais capacidade de explicar o futuro, ou quando dados precisos e completos são muito caros ou difíceis de serem obtidos. Já os métodos quantitativos são os métodos de previsão baseados em séries temporais, dados históricos, através de análise, identificando padrões de comportamento para que seja projetado o futuro. Uma série histórica de dados é uma sequência de dados sobre determinada variável espaçada no tempo. Dados de atendimento diários, semanais, quinzenais, mensais, enfim. O uso de métodos quantitativos pressupõe a previsão do futuro é baseada apenas nos dados do passado, ou que os dados identificados no passado permanecerão no futuro. É claro que há fórmulas numéricas calculadas através de softwares específicos, ou até mesmo via planilha de Excel, que é o mais simplesinho, né? Dentre os diversos conceitos que a gente pode ter no que se refere à qualidade e produtividade em serviços, porque a gente fica fazendo gestão de demanda, gestão de tempo e tudo mais das filas, por quê? Porque a gente quer qualidade e produtividade, não é? Então a gente tem diversos conceitos existentes sobre o que é qualidade. O mais aceito é que qualidade é a adequação ao uso, tá? Aquele que o consumidor considera importante, que atenda às suas necessidades. Mas como gerar qualidade no serviço público? Em virtude de cargos serem obtidos por concursos, existe a estabilização do funcionário, ou servidor, como queiram, né? O trabalho rotineiro pode acabar desmotivando, o que talvez não ocorra em uma indústria ou na iniciativa privada. E essa desmotivação, muitas vezes, é devida geralmente às metas que não são atualizadas, assim como os salários, né? Nestes casos, os gestores precisam promover ações internas visando a motivação dos servidores. As ferramentas da qualidade para a melhoria. O nível de satisfação do cliente depende do valor ofertado a ele pelo processo. Ou seja, o valor que será percebido,
o que de fato o cliente valorizou e com o que ele ficou encantado. É expectativa versus percepção. Isso. Assim, há algumas ferramentas que auxiliam a melhorar a qualidade dos serviços. Aí a gente pode citar várias delas: brainstorm, diagrama de causa e efeito do Ishikawa, matriz da gravidade, urgências e tendências, que é o CUT, né? Plano de ação 5W2H, ciclo PDCA, enfim, existe infinitas ferramentas, né, para se aferir a qualidade, né, de um produto. E de serviço também, de serviço a gente tem uma famosa que é a escala serve qual, né, que também é muito utilizada. Enfim, conhecendo os conceitos chaves, que foram esses que a gente abordou nesse capítulo, né, de qualidade, podemos escolher as ferramentas para melhorar a gestão da rede, apoiando-se em métodos quantitativos e qualitativos, importantes para prever a demanda e determinar a capacidade de atender os clientes. Ok? Com essa videoaula de revisão, a gente encerra essa quarta e última unidade da disciplina Gestão de Operações Logísticas 2, né? Eu sugiro a todos que, por favor, além dessas videoaulas, assistam os vídeos complementares que disponibilizei na plataforma, leiam o material, a fim de se prepararem não só para as atividades avaliativas online, como também para a prova presencial que vocês farão no polo de vocês, ok? Encerro por aqui a minha participação nessa disciplina e espero vê-los a todos em disciplinas futuras. Obrigado e até mais.